Vamos recordar os versículos 5º ao 7º do capítulo 10 do Apocalipse, porque eles se completam. Narra João Evangelista, o profeta do Apocalipse. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Desses 3 versículos, só nos falta, por hora, comentar este ponto. Já não haverá demora. O que vem a ser isso? Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, em seu capítulo 12, versículo 7º, em visão semelhante a esta de João na ilha de Patmos, narrada no capítulo 10 do Apocalipse, declara ouvir o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou as mãos para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como temos que ir atualizando as informações na medida que o texto segue, recordemos que os 7 trovões sugerem a voz de Deus, conforme o Salmo 29, versículos 3º a 9. No Apocalipse, os trovões geralmente se relacionam com o juízo e a ira de Deus. Estão sempre presentes nas citações do santuário de Deus. O versículo 6º, pelos termos nele utilizados, fala de Deus onipotente, o Pai Celestial, visto ser o único que vive eternamente. Todos os demais, inclusive o Cristo, foram criados, passando a existir a partir de determinado momento na eternidade. No versículo 7º, a confirmação do que já adiantamos, isto é, que ao toque da 7ª trombeta será revelado o mistério de Deus, de acordo com o que ele anunciou aos profetas, particularmente Amós, no capítulo 3º, versículo 7º, que admoesta que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Em resumo, esses 3 versículos trazem o juramento do anjo. E mais uma vez afirmo que esse anjo é o próprio Jesus, às vezes representado num dos seus emissários no mundo. E por que isso? Exatamente por causa das palavras utilizadas no juramento. Vejam, jurou que não haverá demora. Pode algum homem na face da terra ou algum espírito no mundo espiritual fazer tal juramento? Quem pode afirmar tal promessa e fazê-la cumprir? Quem? Só mesmo o Cristo, ninguém mais. Aos homens que são profetas de Deus, cabe apenas anunciar o que está escrito no livro, mas anunciar e fazer cumprir o que diz, só o Cristo de Deus.
Mas Paulo, como pode você afirmar que este é o próprio Cristo, se ele aqui faz seu juramento por aquele que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe? E você vive dizendo que este planeta foi criado pelo Cristo. Realmente, de forma bastante incisiva, temos afirmado aqui que o Cristo, Jesus, foi quem fundou e governa o planeta Terra. E não vamos desdizer isso. Mas pensemos, foi Jesus quem criou o céu, o que equivale a dizer o universo? É Jesus aquele que vive pelos séculos dos séculos, que equivale a dizer eternamente? A resposta para ambas as indagações é não. Este é Deus. E com relação à terra e ao mar e tudo quanto neles há, Jesus os formou sim, mas com os elementos constitutivos dados por Deus, criados por Deus. Sem esses elementos, o Cristo não poderia formar coisa alguma. Na sua execução, o Cristo aglutinou tais elementos, dando-lhes a forma que deveriam ter, conforme, inclusive, a inspiração de Deus. Recordem-se do que diz o evangelista João no versículo 3º do capítulo 1º da sua narrativa evangélica. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Perceberam? Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? Me digam, por favor, quem é esse ele? É como o pedreiro. Quem construiu essa casa? Fulano de tal, ele é o pedreiro. Mas foi ele que fez o cimento, o tijolo, a pedra, a areia? Não. Foram outras pessoas que deram esses elementos para que o pedreiro pudesse levantar a casa. A imagem ilustra um pouco, certo? Deus permite a revelação do futuro, isto é verdade, mas não a qualquer um. Mas não há fatalismo. O determinismo sozinho é uma ilusão. Existe determinismo coexistindo sempre com o livre-arbítrio. Profetizar é um dom ou uma graça divina, mas isto não depende da vontade de ninguém. Ninguém pode dizer, eu agora vou profetizar. Não, o profeta já vem marcado com o sinal de Deus na sua testa. Não é privilégio de nenhuma religião ou filosofia, de nenhuma doutrina. Deus escolhe os profetas. Eles vêm marcados pelo sinal divino. Recordem estas palavras do apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3º, versículo 8º. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bom, por hoje basta. Nossa conversa está boa, mas vamos fazer uma pausa até o programa de amanhã, quando devemos fechar os comentários a respeito desses versículos iniciais para seguirmos, já que os próximos versículos também são de extrema importância. Até lá e um fraternal abraço.